Obrigada pelo apoio à rede Sun Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, Dave Smith, e é um prazer estar com você, isso eu garanto. E estamos estudando, como a maioria de vocês sabe, o livro de Daniel. E os primeiros 6 capítulos têm muito a ver com a vida de Daniel. E eles são muito importantes. Os últimos 6 capítulos, e não sei se são 6 ou 7, eles falam de profecia e entram em grandes detalhes sobre o que vai acontecer com Judá, na realidade Israel, e sobre eventos que vão acontecer com o anticristo, pois acredito que vai ser um estudo muito interessante e espero que você possa ficar conosco durante todo o estudo. Vamos continuar no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, Lauren, por favor. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel decidiu em seu coração, quer dizer que ele decidiu pagar, seja qual fosse o preço a ser pago. Em outras palavras, ele estava disposto a morrer para não desobedecer a Deus, se essa fosse a exigência. E foi isso que ele encarou. No programa de ontem, vocês mencionaram que ele fez aquilo de maneira sábia e foi aceito, verdade? Ainda assim, não foi nada fácil de fazer. Sim, só de mencionar aquilo, ele já estava correndo risco de vida. Certo, mas tem uma coisa. Existem 2 declarações nas Escrituras que eu sempre amei e falam do caráter dos homens. E daqui a pouco nós vamos ler que Daniel tinha um espírito excelente. E a outra passagem era a respeito de Davi. Davi se comportou de maneira sábia. Pensei no caráter desses 2 homens e pensei, é assim que eu quero ser. Quero ter um espírito excelente. E ele trouxe esse espírito excelente quando fez o seu pedido. Às vezes, nós até confundimos ousadia ou falta de educação e chamamos de ousadia. Existe uma diferença entre ousadia e falta de educação. Às vezes nós cristãos pensamos que temos que conquistar as coisas dizendo as coisas de certa maneira, e isso é falta de educação. Mas se você tiver o Espírito Santo te guiando, você pode agir com o espírito de excelência e ainda assim se levantar pelo que você acredita. E é isso que eu vejo em Daniel, que me atrai no seu personagem. Ele tem esse espírito excelente. E ele também vê, se eu puder ler o versículo 9, porque vai explicar bem. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. A forma como Daniel se comportou como cativo, eu sei que ele era educado, ele não estava causando problemas ou estava tentando destruir o lugar onde ele estava, ele não estava tentando fugir, não estava diminuindo os desejos do rei, ele era um homem de integridade. E o eunuco vê isso, ele vê. E dá para ver qualidade nas pessoas quando você encontra uma pessoa de qualidade. Não importa onde estão ou se tem distinções, porque esse espírito excelente era de Deus e Daniel conseguiu porque passava tempo com Deus. Daniel não começou a orar 3 vezes por dia quando tinha 70 anos, não é mesmo? Então, essas verdades a respeito de Daniel estão conectadas ao seu relacionamento com Deus. E ele trata uma situação muito difícil com sabedoria e espírito excelente, e ele reconhece que tem essa oportunidade, mas isso foi criado pela forma que ele tratou seu cativeiro. Você não acha que qualquer pessoa, homem ou mulher, mesmo tendo estudado muito ou não tendo estudado nada, seja como for, que se eles caminharem com o Senhor
E se eles tentarem viver da maneira mais santa possível, de acordo com a palavra de Deus, e não vai ser como foi com Daniel, porque o Senhor tinha uma obra para ele fazer que era em escala global. Mas Deus pode dar a qualquer um, não importa quem seja, esse tipo de atitude e espírito, se servirem a Ele e caminharem como devem diante dele. Vocês não acham que o que estávamos conversando antes é mais do que habilidade intelectual, mas tinha a ver com o seu caráter? Com certeza que eles reconheceram na época, e nós falamos de José. Potifar reconheceu algo em José, e o carcereiro viu algo em José, e o faraó também viu algo nele, e o caráter, porque eles permitiam Deus trabalhar na vida deles, na maioria das companhias, eles procuram bons empregados. Não estão procurando alguém que vai trair as pessoas para chegar no topo, mas estão buscando pessoas de caráter. E é isso que estamos vendo acontecer cada vez mais com o passar do tempo. Mas o espírito de alguém que é acusador, que odeia as pessoas e diz que é cristão, isso acaba com eles, acaba com eles. Na verdade, destrói o testemunho de todos os cristãos, pois as pessoas vão pensar, se ser cristão é ser assim, eu não quero nada a ver com isso, não é? Verdade. Mas isso não traz somente o interesse de pessoas que você mencionou há um instante atrás aí, nos negócios, nas indústrias e tal, mas também faz com que Satanás inspire seus filhos a maltratar aquela pessoa e trazer problemas para eles. E isso acontece muitas vezes também. E mostra o que está naquela pessoa, se o Senhor permitir. E é aquilo, será que eles vão viver? Será que eles vão se prostrar? Ou será que eles vão se conduzir como devem? Eu gosto da declaração que diz que Daniel decidiu em seu coração, ou seja, ele tomou essa decisão. Eu vou servir a Deus, e temos que fazer a mesma decisão, mesmo que me custe a vida. Eu não vou participar do que o rei está exigindo. E eles tinham que fazer a parte deles, né? Era algo errado e era ridículo. Mas os babilônios pensavam naquela época que todas as coisas que eles exigiam desses estudantes, eles sentiam que eram coisas certas. E se alguém contestasse aquilo, somente o Espírito Santo para ajudar Daniel, né? Para convencê-los a aceitar aquilo. Você quer dizer que o poderoso Império Babilônio e você são apenas vasos? E você não quer fazer o que estamos mandando você fazer? Qual é o seu problema? E ele estava disposto a ser testado. Deixa eu te mostrar o que é melhor. Muito bem, versículo 10. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel estava exigindo algo muito sério. Não comer da carne e do vinho era um insulto ao rei, mas o Senhor deu Daniel sabedoria sobre como resolver o problema. Pode continuar. Olha, podemos aqui mencionar que isso afirma aquilo que você estava dizendo, que o reino babilônico sentia que essa dieta faria com que eles fossem melhores e eles iriam crescer. Então, esperavam ver pessoas mais animadas, esperavam ver sabedoria e entendimento. E o eunuco pensava que, se trocasse a dieta deles, ele tinha medo de eles não entenderem o que entenderiam se estivessem bebendo e comendo. Não só a carne não era preparada como deveria ser na mente do judeu, ou o que eles achavam que Deus queria deles,